Olá, eu sou Marcos Gonçalves, este é o seu Café com Deus. Quero te convidar para mais uma reflexão das Sagradas Escrituras, mas antes, como de costume, tome o seu café comigo. Muito bem, o tema de hoje. Em meio às dificuldades, Deus conhece a nossa necessidade. E o texto que nós escolhemos para a nossa reflexão de hoje está registrado no Evangelho segundo escreveu João. Muito bem, capítulo de número 6, versos 1, 2 e o verso de número 5, que diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Verso de número 5. Diz assim: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Quem nunca ouviu falar sobre esse episódio, sobre essa narração encontrada exatamente aqui no Evangelho de João, mais precisamente no capítulo 6, que trata da multiplicação dos 5 pães e os 2 peixinhos? Praticamente todas as pessoas já ouviram falar sobre isso. Agora, para nós sermos sucintos em nossas palavras, eu quero pontuar com vocês aqui alguns momentos deste episódio que nos traz exemplos, ensinamentos para a nossa vida diária e também para a nossa vida espiritual. Muito bem. Vejamos, havia uma grande multidão seguindo Jesus. E eles estavam seguindo por conta dos milagres, obviamente. O verso de número 5 diz que Jesus ergueu os olhos e viu que vinha após ele uma grande multidão. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que ao erguer os olhos e ver a multidão, Jesus se preocupou com a multidão, se preocupou com a necessidade deles, percebeu que eles estavam com fome. Então, nós aprendemos que Jesus, ele conhece, ele sabe o que eu e você estamos precisando. Deus conhece as nossas necessidades. Ele não está alheio à situação. Saiba disso, aprenda isso. Aquieta-te, acalma o teu coração, porque o Senhor conhece todas as coisas. Muito bem. E ainda neste mesmo versículo, diz aqui a palavra do Senhor, que Jesus faz uma pergunta a Felipe. Obviamente aqui uma pergunta retórica, e ele diz para Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que você já sabe a resposta. Jesus não estava perguntando porque ele não sabia o que faria. Não! Nesse momento, Jesus faz uma pergunta a Felipe para testar a sua fé. E a segunda lição que nós aprendemos é que no meio da dificuldade somos testados. No meio das lutas, somos provados. O Senhor quer ver a nossa resposta em meio a momentos difíceis da nossa vida. Quer ver a nossa reação, se ainda cremos nele, se ainda estamos na dependência dele para ele efetuar o milagre. Ah, mas Felipe não entendeu. Então o que ele faz? Ele dá uma resposta no sentido humano, uma resposta dentro da lógica humana. Parece que eu vejo Felipe fazendo um cálculo e ele olha para Jesus e diz assim: Senhor Jesus, 200 denários não seria suficiente para comprar pão para tanta gente. Ora, o denário, que era um tipo de moeda daquela época, era o salário de uma jornada de um dia de trabalho. 200 denários seriam 200 dias de trabalho. Veja que não era pouco dinheiro. Então, nós entendemos aqui que Felipe, ele era bom de cálculo, ele sabia trabalhar bem com os números, mas não entendeu que, na matemática de Deus, Deus está acima da lógica humana. A matemática de Deus trabalha diferente da matemática humana, no meio do caos, no meio das circunstâncias adversas. Deus não vê como vê o homem, porque ele é Deus e ele conhece todas as coisas. Muito bem, e enquanto Jesus está conversando ali com Felipe, aparece o discípulo André. E o discípulo André apresenta um rapaz, diz o texto. Um rapaz, simples assim. Um artigo indefinido no masculino, um rapaz. A Bíblia não revela o nome desse rapaz, o nome da sua mãe, do seu pai, a sua origem, a sua idade.
Não, simplesmente diz um rapaz anônimo, sem nome, sem origem. Só que este rapaz, ele tinha algo que poderia fazer a diferença. E a terceira coisa que nós aprendemos aqui, que para Deus fazer um milagre, não precisa ser famoso, não precisa ser conhecido. Talvez você está no anonimato, ninguém te conhece, mas você tem alguma coisa que pode ser apresentado para Jesus fazer o milagre. O que aquele rapaz tinha? 5 pães e 2 peixinhos. E a pergunta que não quer calar: o que você tem na sua vida, neste momento, que Deus pode multiplicar e fazer o milagre acontecer? Naquele momento, quando André apresenta este rapaz, ele olha para Jesus e diz: mas o que é isto para esta grande multidão? O que significa só 5 pães e 2 peixinhos para uma grande multidão? Mas Jesus, ele não dá atenção a esta observação negativa. Ele simplesmente ordena aos seus discípulos que mandassem os homens e as pessoas que ali estavam para se assentar na relva, ou seja, na grama que havia ali. E diz o texto bíblico que eram quase 5.000 homens, porque naquela época os escritores e as pessoas tinham o costume de contar apenas os homens e não consideravam outras pessoas como mulheres e crianças. Então, se havia quase 5.000 homens, imagina se fôssemos aqui considerar as mulheres e as crianças que estavam ali. Então, poderíamos calcular aí aproximadamente umas 7.000, 8.000, 9.000 pessoas ali naquele momento. Era muita gente. Mas para Jesus, não importa a quantidade, não importa a dificuldade. Para Jesus importa que alguém tenha alguma coisa para oferecer para que o milagre aconteça. E naquele momento, Jesus diz: manda o povo sentar. E quando eles sentaram, Jesus agradece pelo pão e olha para os discípulos e diz: agora distribui para eles. Distribui. E mande eles comer. E mande eles pegarem o tanto que eles quiserem. E aqui eu aprendo mais uma coisa, que a bênção de Deus e a multiplicação de Deus não tem limites. O importante é crermos. Eu não sei se você está aguardando, esperando ou está pedindo um milagre de Deus na sua vida. Mas de uma coisa eu sei: o que Deus faz não tem limites. Quando Deus faz, Ele faz completo. E Ele disse: mande eles comerem o tanto que eles quiserem. Que coisa linda, que coisa maravilhosa é o nosso Deus. Ele não faz nada pela metade. Tudo que Ele faz é completo. E diz a história bíblica aqui, que quando eles comeram, até se fartar, então Jesus reúne os seus discípulos novamente e diz assim para eles: olha, agora vocês vão recolher tudo que sobrou. E imediatamente eles recolheram 12 cestos cheios de pães que sobraram da multiplicação. O que eu aprendo com isso? Que você vai ter não só para você, mas você vai ter que vai sobrar. E você vai poder ajudar outras pessoas também. Mas, para que o milagre aconteça, saiba de uma coisa: creia que existe um Deus que conhece todas as coisas e que não está alheio às suas necessidades. Segunda coisa, quando você estiver sendo testado por Deus, não duvide. Deixa Ele trabalhar. Não tente ensinar Deus a trabalhar, porque Ele sabe o que fazer. Terceira coisa, apresente a Ele aquilo que você tem, por menor que seja, por mais insignificante. Isso é bom, é agradável ao Senhor, mostra fé, humildade e mostra determinação na presença do nosso Deus. Assim foi aquele jovem. Ele poderia ter se esquivado, ele poderia ter comido aqueles pães porque era dele mesmo, mas não, ele apresentou a Jesus porque ele sabia, talvez instintivamente, ou porque Deus preparou no coração dele entregar aquilo nas mãos de Jesus. Ele poderia ter negado, mas ele confiou. E ao entregar nas mãos de Jesus, houve um milagre. Ei, entregue na mão daquele que pode fazer alguma coisa. Deixa ele trabalhar, ele vai multiplicar. Se aquele jovem tivesse ficado com dó e tivesse segurado aqueles pães,
Ele poderia comer e depois ele teria fome novamente, e as pessoas iriam ficar famintas ali. Mas não, ao entregar na mão de Jesus, não só ele foi alimentado, mas também uma grande multidão. Se você entregar na mão do Mestre, não só você será abençoado, mas as pessoas que estão ao seu redor também participarão da bênção, e o nome do Senhor será exaltado através da sua vida. Então creia nisso nesta manhã. Não fique apavorado, inquieto, e saiba que existe um Deus que no meio das dificuldades, Ele conhece as nossas necessidades. Ore comigo nesta manhã, para que o Senhor continue nos abençoando e fortalecendo a nossa fé no meio dessa situação tão difícil que estamos atravessando. Senhor, agradecemos a Ti por esse dia. Agradecemos por esse café com Deus. Agradecemos pela Tua palavra. E agradecemos também por fortalecer a nossa fé em meio à pandemia, em meio às situações difíceis. Senhor, realize o Teu milagre na vida deste meu amigo, desta minha amiga, na vida deste meu irmão em Cristo, para que o Teu nome seja glorificado através desta pessoa que está me ouvindo. Em o nome santo de Jesus, nós te pedimos, crendo na Tua resposta. Amém. Deus em Cristo te abençoe, tenha um excelente dia na presença do Senhor. E se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever no canal. E não deixe de acionar as nossas notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.